Programa Fala Carlão. Oferecimento Bradesco. De ponta a ponta, é com o Bradesco que o agro conta. Fala Carlão, COP29 aqui em Baku, no Azerbaijão. Seguimos na prateleira de cima. Antes de apresentar a minha convidada de hoje, eu queria mostrar para vocês a nossa revista Agro Revenda, apoiadora do nosso trabalho aqui. A Agro Revenda é a plataforma de conteúdo da distribuição do agronegócio brasileiro. Quero aproveitar e agradecer também o Paulo Tiburcio lá da Andave, agradecer a Bissolo e agradecer a Faesp. Ponto altíssimo. Ontem vocês viram aí a nossa entrevista com a Silvia Masruá e até o título da entrevista dizendo que ela é presidente da NASA brasileira. Mas agora eu estou aqui, se essa é a história da NASA brasileira, eu estou aqui com a cientista-chefe aqui, a Ana Euler. Ela é diretora de inovação, negócios e transferência de tecnologia da Embrapa e é ela que vai falar conosco aqui a partir de agora. Obrigado, viu, Ana? Tudo bem? Cara, tudo ótimo, Carlão. Eu tô super feliz e honrada de estar aqui com você. Sou sua seguidora. Estava seguindo você antes de chegar à COP. Vi várias entrevistas que me ajudaram muito. Eu tenho certeza que todo mundo que está com a gente está super atualizado diariamente sobre as novidades, né, sobre o que está acontecendo aqui. E está acontecendo muita coisa boa. É lógico que a COP traz muitos desafios, né, que não são fáceis de superar, né? Se fossem fáceis, já estavam resolvidos. Sim. Mas é bem importante. Eu estou bem animada com a participação e com a liderança do Brasil, ainda mais nesse tema de agricultura, que é o tema que move a nossa economia, né? Deixa eu te falar, Ana, aqui já virou tradição, nós temos um bordão aqui no Fala Carlão, a gente fala que ninguém nasce diretor de nada, nem presidente, nem nada disso. A gente sempre pede uma ligeira explicação, um pouquinho da história, então não vai ser diferente contigo. Eu queria saber como é que a sua carreira, onde é que você nasceu? Você falou aí, se não me engano, você nasceu em Niterói, a gente entrevistou aqui, inclusive o prefeito de Niterói. Ah, sim, o Crael, entrevistamos ele aqui nessa COP. Não encontrei com ele. Pois é. É tanta gente, né, Carlão? Então eu queria saber um pouquinho, vem mais pra cá um pouquinho e me conta a história desde o começo aí. Ótimo, então, eu tenho que dizer para vocês que se eu estou aqui é porque um dia a Rio 92, né, a primeira conferência mundial para debater desenvolvimento sustentável aconteceu no Rio de Janeiro. E nessa época eu tinha lá pelos 16, 17 anos e eu fui tocada e eu falei, eu quero trabalhar nas soluções para que o Brasil realmente possa ter um caminho de desenvolvimento sustentável. Né? Então, a partir daí, eu fiz faculdade, né? Naquele ano não era Enem ainda, né? Era vestibular. Era vestibular. Exatamente, eu fiz vestibular, passei para a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, fiz engenharia florestal, né? Dediquei boa parte da minha formação, mesmo sendo no Rio, para a Amazônia. Né? Então, nessa época em que eu estava na universidade, eu tive a oportunidade de fazer estágios em empresas madeireiras, com pesquisa na área de conservação de espécies e muito trabalhando também, né, com desenvolvimento rural a partir do uso sustentável da floresta em vários estados da Amazônia. Né? Acabei indo fazer meu mestrado e doutorado no Japão, na Universidade de Yokohama National University, estudando as florestas do Acre. Por que ir para o Japão naquela época, né? Porque era o início do trabalho com imagens de satélite, sensoriamento remoto para monitoramento de cobertura florestal. Tá? Então eu trabalhei nos primórdios das concessões florestais do Acre, né, num projeto que é um dos projetos mais antigos que estuda a floresta tropical no mundo tropical, que é o projeto da Floresta Estadual do Antimari, ok? Terminei a minha pós-graduação, trabalhei como coordenadora de conservação do sudoeste da Amazônia, no WWF Brasil, durante alguns anos. Depois fiz o concurso para a Embrapa e saí do Acre e de Rondônia, que é onde eu trabalhava, ali na tríplice fronteira com Bolívia e Peru, e fui para o Amapá. E aí passei 15 anos no Amapá. No Amapá tive a oportunidade de ser secretária de Estado, então eu fui diretora do Instituto Estadual de Florestas, ajudei a implementar a política florestal na área de conservação, na área de concessões florestais e na área de assistência técnica florestal. Lançamos alguns programas, né, de incentivo à sociobioeconomia, ao extrativismo. De lá eu saí
Fiz pós-graduação, né? Fiz meu pós-doutorado na França, em parceria com o CIRAD e com o IRD. Por quê? Porque o Amapá faz fronteira com a França, né? Então, a gente tem muita cooperação nessa área. E aí, quando eu voltei do meu pós-doutorado, eu fui convidada pelo ministro Fávaro e pela presidente Silvia Massurrá para compor, então, a diretoria da Embrapa, que é bom dizer que a diretoria da Embrapa, cada diretor e a presidente vem de uma região do Brasil. Exatamente para poder trazer para a diretoria essa diversidade, esse olhar para as diversas agriculturas da Amazônia. Então, o diretor Pilon vem do Rio Grande do Sul, ou do sul do Brasil, né? O diretor Olderi vem do Nordeste, ele era da Embrapa Algodão. A diretora Selma vem da região Centro-Oeste, ela fica baseada na sede. A presidente Silvia, né? Agricultura Digital, São Paulo. E eu vim representando a região amazônica. E eu digo, né, que embora não tenha nascido na Amazônia, meu coração é amazônida e um amazônida roubou meu coração. Então eu sou casada com um amazônida, por isso que eu tenho passaporte amazônico. Pois é, eu ia falar assim, você vamos dizer, nascida no Rio de Janeiro, mas deve ser uma das pessoas que mais entende a Amazônia no Brasil hoje. Olha, eu entendo um pouquinho. Com o que você acabou de falar. E aí eu já quero logo linkar isso tudo de Baku direto para COP de Belém. Direto para Belém. Então é o seguinte... Tá todo mundo aqui. Tá todo mundo uma grande expectativa. E uma coisa que eu quero deixar como mensagem. Embora se tenha toda essa discussão de bastidores em relação à infraestrutura, mas é impressionante, Carlão, como as pessoas estão muito animadas com o fato, primeiro, de que a COP é no Brasil, né? E de que é na Amazônia. Existe, assim, um grande interesse mundial, não preciso dizer isso, né? Então, está todo mundo disposto a ir. Aqui, muita gente não veio, né? Os grandes tomadores de decisão, a maior parte não veio, vamos falar a verdade. É verdade. Né? A COP, ela é importante, ela é uma COP preparatória, né? Eu acho, tenho certeza, né, para a COP de Belém, mas vai estar todo mundo em Belém. E a gente vai fazer bonito, a gente vai receber, a Embrapa está com um grande projeto, inclusive uma das nossas missões vir aqui é para apresentar o projeto Embrapa na COP. E o projeto Embrapa na COP começa quando acabar a COP29. A gente começa o nosso projeto, porque a gente tem que pautar a narrativa do agro para essa COP. E esse é o ponto que eu queria trabalhar um pouco contigo, né? Você sabe que o nosso programa circula muito dentro do agronegócio, há uma preocupação de falar assim, a COP vai ser no coração da Amazônia, mas a COP precisa discutir os assuntos em que o Brasil efetivamente tem o que mostrar ao mundo, que é o caso do agronegócio, é o caso de energias renováveis. Então, qual é a pauta? E eu sei, ontem a presidente Silvia me falou, né? Vocês têm uma programação intensa lá, né? A gente tem uma programação intensa que vai começar em março do ano que vem. A gente vai ter 7 grandes eventos de alto nível, com painelistas nacionais e internacionais, exatamente para dizer o seguinte, o agro é a solução. Nós temos que alimentar, né, cerca de 10 bilhões de pessoas lá em 2050. E a gente tem que planejar isso agora. Quem vai produzir esse alimento para o mundo é o sul global. E o Brasil, ninguém tem dúvida sobre isso, o Brasil é uma grande liderança do sul global. Nós temos 51 anos de pesquisa em ciência tropical. A gente tem os caminhos, a gente aponta os caminhos e é óbvio que para que a gente possa, além de fazer cenários, realizar esses cenários e esse potencial, e eu gosto muito do Marcelo Brito, né? Porque ele é muito pragmático, ele é um parceiro nosso, né? Claro. Então ele diz o seguinte, não adianta ficar falando de potencial, potencial, potencial. A gente tem que ser pragmático. Como é que a gente faz? E o que a gente tem para dizer é o seguinte, a Embrapa tem esse caminho, não só a Embrapa, isso construído, né, ao longo desses 51 anos com o setor produtivo. Carlão, talvez as pessoas não saibam, em 51 anos a Embrapa tem parcerias históricas com mais de 8.000 organizações do setor produtivo no Brasil e mais de 200 organizações internacionais. A gente é respeitado não é só no Brasil, não. A gente é respeitado no Brasil e no mundo. E por quê? Porque pragmaticamente a gente entrega soluções. A gente promove o desenvolvimento. A gente fez a revolução da ciência tropical, da agricultura tropical no Brasil e hoje todos os países, né, da América Latina, da África especialmente, vêm até a Embrapa querer parceria. Então, assim, o que a gente precisa? A gente precisa de política
política pública, a gente precisa de parceria público-privada, né? A gente precisa de um novo modelo de financiamento para a pesquisa agropecuária, né? Não dá para pensar num modelo que foi inovador há 50 anos atrás, há 51 anos atrás. Da mesma forma que o grande assunto desta COP é finança, é modelo financeiro para a transição climática, né? O agro é transversal a tudo. E eu estava lendo hoje a carta dos presidentes do G20, né? Já saiu a carta dos presidentes do G20, e no seu artigo 15º coloca lá que a agricultura é a base para o desenvolvimento sustentável, para a erradicação, obviamente, da fome, que é a grande pauta do Brasil, né? Na Aliança Global para a Erradicação da Fome e da Desigualdade, né? E que é importante que países, né, que são produtores de alimento do mundo, como nós, né, tenhamos realmente todo o apoio necessário para fazer pesquisa, para fazer inovação. E inovação significa pesquisa na ponta, pesquisa trazendo transformação na vida das pessoas, gerando emprego, gerando soluções. E aí, se você quiser, eu já emendo nas soluções. É por isso, não, mas é claro que eu quero que você emenda nas soluções, até para a gente justificar o transferência de tecnologia que está aqui no cerne do seu trabalho. Eu gosto muito sempre, Ana, de desenhar as coisas e de mostrar na prática, porque eu acho que uma solução implementada na prática, ela vale muito mais do que 1.002 planejamentos, né? Então, me conte o que está rolando. Então, vamos lá. A gente tem desde as soluções que não são atuais, né, mas que continuam como uma pauta extremamente importante, como, por exemplo, a fixação biológica de nitrogênio. A fixação biológica de nitrogênio, que é da década de 90 do século passado, ela revolucionou a agricultura tropical e colocou a produção de soja brasileira em outra base. A gente tem uma redução de custos de 9 bilhões de dólares ano e quase toda a produção de soja, para não dizer toda, 90% da produção de soja brasileira hoje usa essa tecnologia. Então o Brasil tem uma capacidade muito grande de escalonar a adoção tecnológica. Isso, eu acredito, que é exatamente essa parceria longínqua, né, entre ciência e o setor produtivo. De outra forma, não seria possível. E aí, de lá para cá, e principalmente depois da guerra da Ucrânia, porque a guerra da Ucrânia nos trouxe um grande desafio, né? Ucrânia e Rússia são os grandes provedores, né, de fertilizantes para o mundo. Sim. O Brasil é soberano no sentido da produção de alimentos, mas não é soberano na perspectiva de produção desses insumos que são tão necessários para manter a nossa agricultura. Então, o que tem crescido exponencialmente é a pesquisa e adoção de bioinsumos, que são fertilizantes de base biológica, não só fertilizantes. A gente está trocando toda a base e a tendência da nova revolução verde de base biológica é a gente conseguir trocar toda essa base aos poucos, né, num processo de transição, toda essa base de recursos, né, que são baseados no petróleo para baseados na natureza, né, principalmente, mas não exclusivamente, na prospecção da nossa riquíssima biodiversidade de micro-organismos. Então, a gente tem várias unidades da Embrapa, eu diria que pelo menos umas 5 ou 6, começando pelo Senargem, que está em Brasília, arroz e feijão, milho e sorgo, agroindústria tropical, diversas Embrapas, agroenergia, que estão, agrobiologia, que estão investindo fortemente nessa área de bioinsumos. Nós temos, né, mais de 30 mil acessos de bioinsumos no Brasil, né, de toda essa biodiversidade. Estamos em parceria com o setor privado, já lançando vários produtos no mercado. Produtos esses que ajudam na desmobilização do fósforo no solo, né, exatamente para poder substituir também os NPKs, né, a demanda de potássio das diferentes sistemas de plantio, principalmente, né, milho, soja, algodão, os que a gente produz, né, em larga escala, porque isso tem um impacto muito grande na economia brasileira. A gente está trabalhando com micro-organismos que ajudam a proteger as raízes da planta contra as secas. Fomos lá nos cactos do Nordeste entender qual que é o mecanismo que aquelas espécies têm para conseguir resistir, né, a um estado de seca como é o do semiárido. E já lançamos também, né, bioinsumos que ajudam não só a otimizar a capacidade das plantas de tirar os nutrientes do solo, mas
protegê-las contra o estresse hídrico de raízes. Enfim, eu poderia ficar aqui horas falando da área de bioinsumos. É isso aí, gente. Olha que conversa boa aqui com a Ana Euler, que veio, foi uma aula magna aqui da Ana Euler, e esse é mais um daqueles Fala Carlão na prateleira de cima pra gente colocar lá e vai ficar pra história. É isso aí. Obrigado novamente, Plataforma Agro Revenda, obrigado Absolo, obrigado ao pessoal da FAESP, obrigado Andave. A gente se vê com certeza aqui ainda pela COP. Tem muita COP pela frente. Obrigado. Eu que agradeço. Um prazer estar aqui com você. Programa Fala Carlão. Oferecimento Bradesco. De ponta a ponta, é com o Bradesco que o agro conta.